Bem, vamos lá. Que dia é hoje? 19. Hoje é dia 19 de outubro, sábado pela manhã. Nós estamos celebrando a festa dos tabernáculos aqui na comunidade, na igreja de Garanhuns. Está presente aqui irmãos de Salvador, irmãos de Recife, Juazeiro, Santana do Sobrado, Senhor do Bonfim, Montes Claros, Norberto e Adélia. Que bem, eu vou ministrar uma palavra que eu creio que é muito importante para nós. Eu vou tentar assim, ser bem objetivo e vai ser bem condensada. Tá? Peguem suas Bíblias, nós vamos ler vários textos só no Evangelho de João, principalmente no Evangelho de João. Durante esse período da festa dos tabernáculos, eu comecei a estudar um pouco mais o Evangelho segundo João, o Evangelho de João, e descobri umas chaves. Antes de começar a palavra que eu quero falar, eu quero que vocês abram em João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 16. Preste atenção. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Existem 3 coisas que Jesus deixou para nós, para nos capacitar, nos mover em todas as promessas que Ele deixou. Mas Ele deixou 3 elementos, pelo menos 3 elementos, pode ter mais elementos, palpáveis, tá? Porque Ele ia voltar para o Pai. E Ele teve que deixar 3 elementos palpáveis aqui na terra, para que a gente desse continuidade à obra dEle. Quais são esses elementos? É fácil da gente decorar. O primeiro elemento, o Espírito Santo. Tá? Eu vou para o Pai e vos deixarei outro. Paráclito. A palavra consolador, em João capítulo 14, versículo 16 em diante, vai abrir na Bíblia, o Norberto vai ler aqui. Então, João 14, 16, não vos deixarei órfãos, desamparados, tristes, mas enviarei um outro Parácleto. A palavra pará é estar do lado, é aquele que está do nosso lado, e a palavra cleto significa aquele que nos estimula, que nos anima. Entendeu? Você está na cama, está sem fé, ele vem com a palavra e te anima. Ele lembra das promessas, lembra da presença do Senhor. Então ele anima a gente. Parácleto, aquele que está do lado para nos incentivar, para nos estimular, para nos capacitar a cumprir a obra. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo fala que nós não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. No original grego, aquela palavra fraqueza significa incapacidade. Nós somos limitados e não sabemos orar segundo a onisciência de Deus. Mas o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza, na nossa incapacidade. Então, qual é a função do Espírito Santo? Está do seu lado. A palavra de Deus está perto de ti, muito perto, na tua boca e no teu coração. Então, qual foi a primeira ferramenta, a primeira coisa que Cristo deixou? E Ele falou, se eu não for para o Pai, o Espírito não virá. Porque é um jogo de bastão, Ele tinha que cumprir, né? Remover o pecado da nossa vida, trazer a santidade para que o Espírito Santo pudesse operar em nós. Então, qual é a primeira coisa que Cristo deixou aqui para nos auxiliar no nosso caminhar rumo à maturidade, ao reino? O Espírito Santo. A segunda coisa, a palavra. É isso que a gente vai falar hoje, né, Roberto? A palavra. É isso aqui, ó, o seu manual de sobrevivência. Né? Alguns dizem que a Bíblia é o manual do Criador.
Então, quando você tem um homem que constrói um equipamento, um carro, um celular, você lê o manual do fabricante. Então, tudo que você quiser saber para a vida, este é o manual. Então, ele deixou a palavra. A terceira coisa que ele deixou foi o corpo dele. O corpo de Cristo. Aquilo que o Espírito Santo não complementar, aquilo que a palavra não complementar, eu tenho o meu irmão para me ajudar, para orar por mim, para profecia, para me estimular e etc. 3 elementos, pelo menos 3, deve ter outros, que Cristo deixou de forma palpável: o Espírito Santo, a palavra e o corpo. João 14, lê aí, Norberto, do 16 ao 24. Isso é a introdução, tá? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, a mim será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Deus disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede o Senhor, que está para manifestar a nós? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Tá bom, até aí. Observe que Cristo nos convida para um relacionamento de amor. Um relacionamento de amor com Ele e com o Pai. Então, a primeira chave é o Paráclito, o Espírito Santo. A segunda é o versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Ou seja, a conexão nossa com o Pai e com o Filho é o quê? A palavra. É aqui que você lê e você absorve o Espírito de Cristo. É nesta palavra que você lê, você medita, você apropria. O Espírito Santo torna ela vida e você se torna a palavra de Deus. Ok? Então, 3 elementos. Nunca esqueça: o Espírito Santo, a palavra e o corpo de Cristo, que a gente não precisa falar, porque tem muitos ensinamentos a esse respeito. Tá bom? Agora vamos para João capítulo 1. Essa introdução ao Evangelho de João, versículo 1 ao 14, ele resume toda a história do plano de Deus para as nossas vidas. Ele começa no princípio e vai acabar lá na obra da cruz. Ok? A gente não vai ler todo, nós vamos ler apenas o principal aqui. Ó. Alguém tem a versão de King James aí? Acho que o Henrique, né? Vamos lá, João capítulo 1, versículo 1, fala assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo aquilo que nós temos em Cristo depende desta revelação. Se você não crê que Cristo é Deus, jamais você vai participar da vida eterna, da luz, da salvação e etc. Por isso que o apóstolo João, tanto no Evangelho como na carta dele, lá na carta ele fala assim: aquele que nós vimos, pegamos e testificamos, um Deus na carne. Porque se eu não creio que Deus veio em carne para me salvar, eu jamais vou crer que eu vou ressuscitar.
Ok? Se você acha que Cristo veio em espírito e não sofreu, né? Como fala lá em Isaías, que estava lendo esses dias, né? Que ele sofreu, que levou sobre si, no seu corpo. Lá tem uma passagem de Pedro que fala assim: ele mesmo levou sobre si, no seu corpo, todas as nossas enfermidades. Se você não crê que esse Cristo veio e se tornou homem, jamais você vai crer que você pode se tornar divino. Por isso que quando ele participou da ceia, ele partiu o pão: esse aqui é verdadeiramente o meu corpo. Coma dele, você vai receber vida. Ok? Então como é que Deus iria me salvar da carnalidade, do pecado da carne, se ele não tivesse levado na carne dele os meus pecados? Existia um grupo na época dos apóstolos, eles negavam a encarnação do Verbo de Deus. Por isso que João começa o Evangelho tratando desse assunto e começa a carta, a primeira carta a João, primeira epístola de João, falando desse assunto. Ok? É muito importante que a gente tenha fundamento de fé. Por isso que ele fala: aquele que nós vimos, tocamos, comemos com ele, ele chorou, ele teve fome, ele teve sede, mas ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E fala em Hebreus que por causa disso, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Por isso que ele é um sacerdócio justo, né? Porque ele se tornou homem. Imagine um Deus que nunca foi homem, que não sente solidão, não sente tristeza quando a mãe morre, quando o filho morre. Que Deus ia ser justo? Então ele teve que vir a essa terra, sentir fome, sentir sede, ser traído, ser cuspido, ser maltratado, chicoteado. Aquele chicote, ele tinha pedaços de osso e de ferro. Quando ele entrava na pele, ele lascava a pele. Aparecia os ossos. Ok? Então a nossa dor não chega a 1/1000 do que ele sofreu por nós. Em Hebreus, né, fala que diz que ele passou por todas as circunstâncias, né, todo o sofrimento, toda a dor que o homem natural pode passar, para poder ele poder compreender o que é a nossa dor, né? Por isso ele se tornou o sumo sacerdote, né? Porque ele teve que passar por tudo pela mesma circunstância do homem, para que ele pudesse nos salvar. Ele pudesse nos apresentar diante do Pai, né? Como nosso sumo sacerdote, como aquele que nos defende, que está pronto para nos defender diante do Pai. Jesus, como o filho mais velho de Maria, perdeu o pai e teve que trabalhar para sustentar a mãe dele e os irmãos mais jovens, porque ele era o irmão mais velho. A Bíblia não diz com que idade Jesus tinha quando Deus levou José, mas ele começou o ministério dele com 30 anos de idade. José já era morto. Como irmão mais velho, ele aprendeu a profissão do pai. Jesus era carpinteiro, lembrando que carpinteiro naquela época não mexia só com madeira. Jesus era um pedreiro, construía casas, mexia com madeira, construía casas. Então, normalmente o pai, o irmão mais velho, assumia a profissão, porque as profissões eram passadas de gerações e gerações, de pai para filho. Então tinha família que era especializada em roupa, em púrpura. Lembra no tabernáculo? Uns em instrumentos musicais, outros em... Então a família de Jesus tinha a tradição de ser carpinteiro. Então você já perdeu o pai quando era criança? Teve que trabalhar para sustentar a família? Jesus sustentou a família dele. Daí quando começou o ministério, Maria e os irmãos foram sustentados pelo ministério de Jesus. Aliás, ele era tão cheio de graça que quando ele estava na cruz sendo levado, ele olhou para o pé da cruz, Maria e João. Ele chegou: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Quer dizer, mesmo depois da morte, Jesus
foi submisso, obediente e responsável pela mãe dele. Deus levou o filho dela, ele deu um outro filho para Maria. Provavelmente, João, esse que escreve, era órfão. Tá? E era muito comum naquela época os órfãos serem apadrinhados, né? Então tá aqui, ó, preste atenção. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa palavra verbo, no original grego, é uma palavra que tem um significado tremendo. É isso que eu quero falar para vocês nesta manhã. Essa palavra no original grego é a palavra logos. Fala aí, logos. Logos. No princípio era o logos. Observe que ele fala aqui, o logos estava com Deus e o logos era Deus. Isso aqui é muito interessante porque mostra que Cristo faz parte da Trindade. Ele estava com Deus e era Deus. Então ele não estava com apenas, mas ele era. Então Cristo, além de ser um com o Pai na Trindade, ele também tinha sua individualidade. Ele era, mas estava com. Olha aqui. Entendeu? Então, Cristo, o Logos, era Deus? Era Deus. Mas ele tinha uma individualidade, ele tem uma função. É a mesma coisa, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos um em Cristo. Nós estamos no corpo, mas nós somos o indivíduo. Ok? E o que é que acontece? Outro princípio fundamental. Se você ler lá em Gênesis, fala assim, no princípio criou Elohim. A palavra Elohim é o Deus Criador. Depois veio Jeová, El Shaddai, El Elyon. Mas o primeiro nome no livro de Gênesis de Deus é Elohim. No princípio criou Elohim, os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus chocava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e veio toda a criação. Então você vê no primeiro capítulo de Gênesis a Trindade funcionando. Deus Pai, Ele pensa as coisas. A palavra, o Filho, cria. E o Espírito Santo mantém a criação. O Pai pensa, o Filho cria, Ele é a palavra, vamos lá? Ele estava no mundo no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A palavra. Ok, gente? Isso é importantíssimo. E sem ele, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Ok? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Pula lá para o versículo 12. Primeiro, João 1,12. 12 não, 10. É o outro texto que fala da palavra do Logos. Já já a gente vai entender melhor. Vocês vão se surpreender com o significado dessa palavra grega chamada Logos. Versículo 10 fala assim: e a palavra, o verbo, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Aqui está a maior frustração do amor. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Já pensou? Você cria um filho, dá a vida por aquele filho, e aquele filho não te reconhece. Existe maior tristeza do que essa? É a traição do amor, né? Você cria toda, mas você não quer. Mas, porém, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder ou a capacidade de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, o nascimento espiritual. E o versículo 14 é a chave. Ele fala assim, ó, e a palavra se fez carne e tabernaculou no grego. Olha aí. Entre nós, pleno, repleto de graça e de verdade. Cristo falou, as minhas palavras são a verdade, são a vida. Quando Jesus estava pregando na sinagoga, a Bíblia fala assim, todos se admiraram com as palavras de graça que ele falava. Essa palavra cheio no original grego é a palavra pleros. Pleros significa transbordante. Cristo transbordava de bondade. Ele curou a todos que chegou até ele. Ele curava sem perguntar nada. Vinha o cego, vinha o aleijado, vinha... Todos, a Bíblia fala, o livro de João enfatiza muito isso. Todos que vieram a ele, ele curou. O que é que a pessoa fez depois da cura? Não me interessa. Eu não vim julgar o mundo. Eu vim salvar o mundo. Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos. Quem não o recebeu, já permanece no julgamento. Então não é função da graça, do amor, da palavra, porque ele não veio julgar o mundo, ele vai vir agora, no dia do Senhor. Ele veio salvar o mundo. Nós estamos na era, na dispensação da bondade de Deus. Ele fala lá em Lucas, quando ele abre o livro de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque veio com que finalidade? Curar, libertar e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aquela palavra aceitável, no grego, significa o ano da bondade. Aproveite esse ano, esse tempo da bondade, enquanto as pessoas ainda podem ser salvas pela graça, pela bondade dele. Ok? Então ele era cheio, transbordante de bondade, de amor, de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito. Aí a Bíblia continua falando aí. Tá dando para entender? Tá bem calmo? Tá dando, Messias? Messias não puxa os olhos. O cara tem fome de Deus, né? O cara é vidrado. Eu quero aprender. Deu para entender? Simples. Agora vamos lá. Aí, Norberto, aqui tem uns textos, ó, você pode... Tá vendo? Colossenses, João. Colossenses 1:15 e 2:9. Paulo também afirma a respeito do verbo que se fez carne. Esse é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tá vendo? Primogênito, o que é que significa primogênito? O primeiro gerado. Então, antes de Deus gerar o mundo, ele gerou o Filho. Ele está dizendo que Cristo foi o primeiro gerado. Primogênito, primeiro gerado. Antes de ter toda a criação, o Pai gerou o Filho, a palavra. Certo? Vamos lá. Versículo 2:9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tá vendo aí? Isso é tabernáculo. Em Cristo habita corporalmente. Observe como a Bíblia fala corporalmente. Não foi um ser espiritual que apareceu, entendeu? Ele tomou carne na barriga de uma mulher. Cristo foi um feto. Cristo foi um bebê. Cristo aprendeu a andar. Cristo, Jesus, teve dor nos dentes quando os dentes dele nasceu. Então você acha que ele sabe o que é ser criança? Você acha que ele sabe o que é ser adolescente? Você acha que ele não sabe o que é ser um jovem? E ter toda a mudança hormonal? Gente, ele se fez carne. Tá? E fala lá em Hebreus, como, né? Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas angústias. Mas agora nós podemos nos aproximar do trono da graça para socorro em momento oportuno. Naquele momento que você está
do desespero, esse é o momento oportuno para a graça manifestar a bondade dele. O John fala que Jesus permite a gente ir até a beira do abismo. Já chegou, Elisângela, na beira do abismo? Só falta 3 anos para o Mateus se formar. Agora é plenitude. Hã? Agora está sendo plenitude, o abismo já passou. Ele foi criança, só não foi idoso. Eu vim conversando com o Mateus ali 15 minutos depois da... Hã? Ele só não foi idoso. Então aguenta firme aí que só falta 3 anos. Hã? Vamos lá? Então o próprio Jesus nos ajuda a compreender o que é ser a imagem do Deus invisível. Olha que coisa linda. A imagem de um Deus, porque Deus é espírito, gente. É invisível. Mas Jesus falou, vocês não creem, não? Que quem me vê, quem vê a minha bondade, quem vê minha palavra, quem vê meu amor, quem vê eu curando, quem me vê, quem vê a minha glória, entende a glória do Pai? Certo? Quando ele afirma, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras através de mim. Olha que coisa linda. O livro do Evangelho de João é fantástico. Vamos passar para frente aqui agora. A origem da palavra logos. Já estou no meio da palavra. Preste atenção. O Novo Testamento foi escrito na língua grega. Na época existiam a língua grega clássica e tinha um grego chamado koiné. A palavra koiné significa popular. É o grego do pescador, da dona de casa, entendeu? Que faz o pão, no fermento, da mulher homem que sai para semear. Esse era o grego que todo mundo podia entender. Deus, Jesus, é um Deus de inclusão. Até a linguagem que ele usou foi uma linguagem que todo mundo podia entender. Essa palavra logos foi primeiro utilizada pelos filósofos. Se você entender o que essa palavra significava, você vai entender o porquê João pegou esta palavra e colocou no Evangelho. Tá? Por exemplo, eu estava vendo com o Henrique esses dias, a palavra parousia é uma palavra técnica. Técnica significa que só é usada para um fim determinado. A palavra parousia era utilizada naquela época para vinda de um rei a uma província. O Papa vai parousia conosco. A vinda do Papa ao Brasil. A vinda do rei a uma província. Era um termo técnico, utilizado desse ponto de vista de reino e colônia. O que é que significa a palavra parousia? Durante o período da parousia do rei, preparativos eram necessários fazer-se. As pessoas pintavam a casa, botavam a bandeira do Brasil, botavam a primeira roupa. Então o que é que João fala? Todo aquele, pois, que tem esta esperança de estar com o rei, a si mesmo se purifica. Entendeu? Como a palavra ela tem um significado. Agora, durante a presença de um rei numa cidade, aquela semana, aquele final de semana, por isso que presença não é vinda, não é o momento da vinda, é o tempo em que o rei estará presente. Ele coloca em ordem muitas coisas, ele legisla, ele traz as leis, e ele também se reúne com algumas pessoas especiais. Está vendo? Então é um termo técnico. Essa palavra também, logos, era uma palavra técnica. Vamos entender ela? Ele fala aqui, ó. A palavra logos era
normalmente utilizada como um princípio de ordem e conhecimento. Pode ser traduzido como palavra, no princípio era a palavra, o falar, a lei universal em comum. Eles foram usando essa palavra, o logos é uma lei, é um espírito que governa todo mundo. Olha que coisa linda. Aí Aristóteles, em 500 depois, antes de Cristo, e outros filósofos, utilizaram essa palavra logos como uma força, preste atenção, organizadora e que integra o universo. Quer dizer, Cristo não só criou o universo, mas Ele ordena o universo. Todas as coisas são mantidas pela palavra, ok? Depois você vai ver como isso aqui vai mudar a sua vida. Daí o nome Deus Logos começou a ser também empregado. É o princípio construtivo, criador e unificador do cosmos, que se estende pela totalidade. A capacidade de pensar e expressar seus pensamentos por meio de palavra. O que seria o homem se não tivesse a palavra? Gente, eu não sei se você sabe, quando você educa uma criança, quando ela começa a aprender a linguagem falada, a mente dela evolui, socialmente ela se integra. Por isso que o autista, o surdo, o mudo, ele tem uma dificuldade muito grande. Mas quando você começar a falar a palavra de Deus, sua mente vai abrir e você vai amadurecer. Tá bom? Então, Logos é um princípio criador, todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo subexiste por causa dEle, e nada existe sem Ele, ok? Então, João pegou uma palavra muito rica, tá legal? No livro de Provérbios, eu vou agora dar umas pinceladas para entrar no mais importante. Provérbios 8, se você ler Provérbios 8, de 22 a 36, fala da sabedoria do Senhor, né? Se você ler Provérbios 8, é um cântico à sabedoria. Ele fala assim: o Senhor me possuía, a sabedoria, no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. E o livro de Provérbios fala que tudo foi criado pela sabedoria de Deus. Eu sou o arquiteto de Deus. O que é que um arquiteto faz? Ele projeta, coordena e orienta todo o processo de criação. Uma outra coisa interessante, que tem criança aí, né? Tem criança aqui? Ei! Uma origem da palavra logos é a palavra Lego. Quem já brincou de Lego? Lego é aquelas pedras. O Lego, a fábrica da Lego fica na Dinamarca. A Caris morou na Dinamarca e visitou a fábrica da Lego. Lego é aqueles bonequinhos que vem todo em pedaço e você constrói casa, constrói avião, constrói carro, constrói... Tá vendo? Então, Lego significa montar, construir, catalogar, colocar em ordem. Então, quem é que coloca em ordem a sua vida? Né? Fala alto. Fala alto para gravar. A palavra. Quem é que coloca a sua vida em ordem? A palavra. Ele organizou o universo. Na hora que você começa a se abrir para a palavra, Ele organiza. Ele Lego. Ele coloca a sua vida organizada, segundo a mente de Deus. Tudo vai começar a ser organizado se você comer isso aqui, ó. A sua palavra, que tem orientação para você organizar a sua casa, seu matrimônio, sua vida financeira, seus relacionamentos, sua saúde, sua vida espiritual, sua vida, está tudo aqui para você organizar. Nós somos um povo organizado. Amém? Amém. Aleluia. Amém, Jeová? Olha lá. Jeová é um cara ligado. Agora vamos aqui, ó.
A palavra de Deus transformou o caos em ordem e vida. A Bíblia fala que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo e disse: Deus, haja. Aí começou a criar o mar, os peixes, os animais terrestres, as plantas. Ele tem toda uma sequência biológica da vida, até a espécie que era a imagem e semelhança dele, né? E Deus disse que era muito bom, nós, os seres humanos, tá legal? Não sei se está aí na lista, mas seria bom anotar aí 2 textos. Vai lá, pode ler. Nossa, o Salmo 33, 6. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes pelo sopro da sua boca. E por aí vai, mas eu só queria retratar isso dessa ordem, né? Desse planejamento e desse efeito que a palavra tem. Não é qualquer palavra que fala e ela não tem um objetivo, não. Esse logo de Deus tem essa eficácia. Ele fala, por isso que ele diz: haja luz e houve luz. A gente já leu alguma coisa que Deus falou e não aconteceu? Por conta disso, que realmente tem uma eficácia disso. Eu acho que essa palavra que está em nós tem esse efeito também. É aquela mesma que a gente fala do vale de ossos. Já tá lá. É assim a coisa vai acontecer. É preciso declarar essa palavra para que algo aconteça. O Henrique teve ministrando, né, para nós, inclusive o pessoal do Vale chegou mais cedo, sobre aquela palavra: ossos ouçam. Vivam, ossos vivam. E ele fala isso: foi tudo criado pela palavra do Senhor. Ok? Então preste atenção. Então a palavra logos significa uma força que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas e que ordena ou arruma todas as coisas. Vamos lá agora? O que é o câncer? O câncer, ele surge de uma célula rebelde. Né, doutor? Olha, temos um doutor aqui, né? É um orgulho ter um filho doutor. Né? É uma célula. As células, elas têm um linguajar químico entre elas. Esse linguajar é verberizado pelas mitocôndrias, são impulsos elétricos. Quando a mitocôndria de uma célula perde aquela vibração, ela deixa de respirar, ela deixa de comer, aí ela vai comendo, vai se multiplicando, vai virando uma célula cancerígena. Então, o câncer é fruto de células desordenadas. As curas acontecem porque o organismo é colocado em ordem pela palavra de Deus. Olha aqui, ó. Lucas 5:24, para ficar gravado. Eu vou ler, agora vai ser mais rápido. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, ossos, fiquem em ordem. Está vendo? O poder da palavra. Aquilo que está em desordem, o que é uma doença, a não ser a desordem de um órgão, ou a morte de um órgão, no caso da cegueira, né, a audição. Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Por uma palavra, Jesus curou o criado do centurião de Cafarnaum. Leia a palavra viva, fale a palavra de Deus, você é a biblioteca do reino, tudo, declare a palavra, declare a palavra, declare a palavra. Porque o verbo está se fazendo carne de novo. Paulo fala lá: vós sois a carta viva, escrita pelo nosso ministério. Nós temos a palavra.
E lá em Romanos o apóstolo Paulo fala, a palavra de Deus está perto de ti. Aonde? Na tua boca e no teu coração. Ele não falou no teu coração e na tua boca. Eu não creio para falar, eu falo para crer. É diferente. Eu não preciso me arrepiar, não preciso o anjo descer do céu, porque a palavra de Deus está perto de mim. O John fala assim, eu sinto a presença de Deus de forma tão penetrante, mais penetrante do que a pele da minha face. Ele dizia que ele sentia a presença do Senhor, como a presença do Senhor absorvia ele. Diz que quando ele ia ministrar a palavra, ele fala, a presença do Senhor me drena, me restringe, porque Ele é Senhor, Ele é soberano. Ouça aquela palavra na locução de Paulo Barreto. Muito bonita ela, está até no YouTube. Tá? Então fala aqui, ó, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa. Ele se sentiu um pecador e Jesus santo. Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz, o servo dele, será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados à minha ordem e digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. Olhe como a palavra, ela desencadeia ações. Vai, e ele vai, vem, e ele vem, porque ele era consciente de que ele tinha autoridade. E ao meu servo, faze isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus admirou-se e disse ao que os seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei fé como esse. Tinha que ser um cara gentil. Aliás, no Novo Testamento só tem 2 pessoas que Jesus elogia a grande fé. 2 gentios. Sabe por quê? Porque uma das coisas que mais cega a nossa fé, sabe o que é? Sabe uma das coisas que mais cega a fé do homem, Jeová? Religião. Então é o que? Por que Jesus não encontrou fé entre os seus irmãos? Por que ele não encontrou essa tamanha fé em Israel? Por causa da religião, do legalismo, por causa da incredulidade. Outro texto, a expulsão de demônios e enfermidades também são a manifestação da autoridade e ordem da palavra. Marcos 9, 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe, a palavra tem que ter um alvo, gente. Lembra da Operação Marcha de Jericó? A gente aprendeu isso, a gente orava pelo Brasil, Deus, abençoe o Brasil. Não, hoje a gente dá nome, né? Abençoe Recife, abençoe Pernambuco, abençoe o governador, abençoe, dá o nome das pessoas. A palavra tem que dizer, você está com uma dor na bexiga, Deus, cure meu corpo? Não, cure minha bexiga. Ele dá uma palavra de ordem para aquele órgão, para aquele osso, sabe, para aquela cabeça, para que está sentindo a dor. Fala, como Jesus falou aqui, ó, Marcos, né? Vendo Jesus que andando, espírito mudo e surdo. Você já leu Princípios Elementares de Doutrina? Tem 2 lições que falam sobre libertação. Libertação 1, libertação 2. O John fala que existem demônios. Cada demônio tem uma personalidade. Existe demônio de surdez. Existe demônio de ficar mudo. Existe demônio de rebeldia, de bebida. Lembra daquele jovem de Gesareno? A Bíblia fala que tinha uma legião de demônio dentro dele. Alto flagelo, demônio que joga a pessoa no fogo, demônio que de rebeldia, de vício. Cada demônio tem um espírito, tem uma personalidade. Então imagine que naquele jovem tinha 1000 demônios, cada demônio diferente do outro. O demônio da força, assim como Deus também dá força física. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. A gente já viu isso, a gente nunca viu isso aqui, né?
Entendeu? Não vai voltar, porque ele tem autoridade para não voltar mais. 2 últimos tópicos. Tem gente que gosta quando está no final, né? Opa! Assim, a autoridade e palavra apostólica põe ordem na igreja. Uma palavra apostólica põe ordem em todo um curso de uma vida. Paulo fala, 1 Coríntios 7,17, Tito 1,5 fala assim: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme o que tem chamado. Cada um conforme Deus o tem chamado. E é assim que eu ordeno em todas as igrejas. Em Tito, o apóstolo Paulo deixou Timóteo em Creta. Ele fala assim: por isso eu te deixei em Creta, para pôr em ordem todas as coisas, estabelecendo presbíteros, estabelecendo diáconos, estabelecendo músicos, professora da escola do reino. Você vai ordenando, colocando o exército em ordem, tá? E para encerrar, ó, quando recebemos a palavra de Deus, ela coloca toda a nossa vida em ordem. Mesmo que no início comece produzindo um caos, né? E às vezes começa, porque às vezes você tem que desfazer para depois ordenar. Não é assim? Se uma coisa foi feita errada, né, malta? O que é que você faz? Primeiro você desordena tudo, mistura lá as peças, e aí você começa a construir uma nova história. Tá legal? Por isso que muitas vezes, quando a pessoa está no processo de conversão, a vida dele vira uma bagunça. Tem gente que acha que é assim, né? Pô, eu me converti, e depois que eu me converti, eu nunca tive tanta batalha, né? Entendeu? É Deus quebrando os laços, entendeu? É Deus... Hã? Por isso tem que quebrar os laços. Então, primeiro Deus vai desorganizar o passado, o que está errado, para depois organizar. Então, Hebreus 4:12 fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. O John diz que essa espada é a espada do sacrifício. O contexto aqui é o sacrifício do animal. Ela era uma espada de 2 gumes, corta de um lado e corta do outro. Corta de um lado e corta do outro. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medula. A junta e a medula são muito colados. Então, quando o açougueiro, o sacerdote, ia preparando, né, o animal ali, separando o rim, o fígado, o baço, né, as juntas, as medulas, as carnes mais gordas era para o Senhor, ele vinha com a faca, tá? E assim, você já sentiu essa faquinha de Deus vindo bem afiadinha, lá naquele cantinho assim, ó, tirando, né, quebrando? É assim a palavra de Deus. E é apta, quer dizer, capaz, para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Então, no princípio era a palavra estava com Deus, mas a palavra era Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, e nada do que existe foi feito sem Ele. Então, Ele não só cria, como Ele sustenta, como Ele ordena todas as coisas. E o verbo continua se fazendo carne. Gente, abra sua boca com uma palavra e declare a palavra. Como o apóstolo Paulo falou, eu não tenho que sentir para falar. Lembra Moisés lá? Moisés, por que você clama a mim? Por que você clama? Ele sabia, tinha um mar na frente, Faraó com seus carros, que naquela época eram carros de ferro, né? Com lança. Como é que você ia enfrentar um carro daquele? Lembra aqueles carros de Faraó? Com um cavalo, você embaixo, cavalo alto, aquele carro, o cara cheio de lança. Não tinha condição, entendeu? O povo pastoril. Então Moisés ficou dizendo 1.200.000 pessoas. Idosos, crianças, em 1.200.000 pessoas deveria ter mulheres grávidas, né? Grávidas de 8 meses,
grávidas de 3 meses, idosos. Só que a Bíblia tem um versículo lá, é um salmo que fala assim: não havia um doente. Tem um salmo, 1.200.000 pessoas. Não havia entre eles um doente. Então tinha gente de 100 anos, 110 anos. O próprio Moisés, né? O próprio Moisés tinha 80 anos naquela época. E a Bíblia fala que não tinha um doente. E lembrando que eles trabalhavam o dia inteiro debaixo de sol, com barro, palha, 12 horas por dia, mal alimentado, e não havia um doente. Eles estavam debaixo das asas do Senhor. Fala lá em Êxodo: como eu vos tirei debaixo das minhas asas e os trouxe a mim. Eles estavam debaixo das asas do Senhor. Faça um estudo bíblico para você entender o que é que significa asas. Fica aí a lição de casa. O que é que significa essas asas? Ó Jerusalém, como eu gostaria de recolher você debaixo das minhas asas, da minha proteção. Não havia um doente debaixo das asas do Senhor. Mas depois do Monte Sinai, morreu 3.000. Mas vamos ficar de pé? Vamos declarar a palavra? Nós somos inteiramente libertos. Qualquer condicionamento, qualquer sentimento, qualquer memória que nos restringe, que nos inibe de andar na perfeita vontade do Senhor. Nós somos livres. Nós declaramos uma palavra do Senhor. As minhas memórias são curadas. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a santidade de Cristo. Eu declaro isso. Eu crio o meu irmão. Eu ordeno a vida do meu irmão pela palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, a partir desse encontro, toda a sua vida financeira, emocional, saúde, relacionamento, são alinhados à perfeita vontade do Senhor. Nós declaramos. E depois de ouvir. E entender. Esta palavra. Não há mais medo. No povo de Deus. Porque Ele é fiel. A sua palavra. Temos fé. Suficiente. Nesta palavra. Amém. Temos consciência que sobre nós repousa o Espírito, a palavra de vida e não de morte. Nós criamos neste dia, pela palavra, o dia do Senhor, o dia do Espírito, que trará a libertação dos filhos, da criação, em nome do Senhor Jesus. Amém. A sua palavra, Espírito e vida. Neste dia, eu recebi uma nova vida pela palavra do Senhor. A sua palavra criativa me muda a minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós nos tornamos a palavra de Deus na terra. Senhor, vem tabernacular. Vem fazer carne na minha carne. Eu te expresso na tua autoridade
na tua autoridade, pelo teu Espírito. Eu tenho o fôlego de vida e ordeno todas as coisas pela palavra do Senhor. Amém. Eu declaro que eu sou a boca de Deus aqui na terra para trazer uma palavra que cria, que faz acontecer, que traz vida e traz plena libertação a todos aqueles que a ouvem. Amém. Coloque as mãos sobre a sua cabeça. No nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus que me criou, eu ordeno ao meu corpo, haja ordem, haja harmonia em todos os meus órgãos, nos meus pensamentos e até da minha alma com o meu espírito. O meu espírito está sujeito não às minhas emoções, mas à minha vontade. Os meus ossos são ordenados. Cada órgão do meu corpo, meus olhos, meus ouvidos, todo o meu ser é recriado nessa ordem do reino, no nome do Senhor. Amém. Bem, eu não queria assim declarar uma palavra, né? Mas eu queria só lembrar. Às vezes assim mesmo a gente vem para um encontro, a gente se prepara e é natural que haja uma organização. Que hora vai ter a reunião, que hora vai ser isso, aquilo, isso é comum. Mas as palavras que estão sendo ministradas nesse encontro, elas não foram pré-organizadas por nós, mas pelo Senhor. Eu estava observando como, desde a primeira ministração, como o Senhor tem dado ênfase à sua palavra, a essa palavra que põe em ordem, a essa palavra que cria, a essa palavra que organiza, que harmoniza desde o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Que até assim, o momento que Deus permitir, que você assim mesmo a cada reunião aproprie dessa palavra por fé. Aproprie dessas ministrações, porque ela tem saído direto da boca de Deus para o seu povo. Eu tenho a plena convicção de que pela palavra do Senhor, todos que aqui estão nesse encontro serão mudados, transformados, abençoados, curados, sarados pela palavra do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor e partir, ó. Você vai chegar para o seu irmão, para a sua irmã e falar: olha, eu te cubro dessa graça. Ele era a palavra, se fez carne, habitou entre nós, cheio de bondade e de vida, verdade, graça e verdade. Eu declaro saúde para você, declaro o fim de toda a limitação, de todos os laços. Você é livre para caminhar no Senhor. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Vamos adorar o Senhor e abençoar uns aos outros. Amém. Também eu quero declarar uma palavra. Ainda antes. Vai lá. Calma. Eu estava me lembrando aqui de Adiel. Ele falava muito sobre autoridade. E nós temos essa autoridade. O Pai nos deu essa autoridade através de Jesus lá na cruz. Amém. E nossas mãos são ungidas com essa autoridade nesse dia. Essa autoridade para desfazer as obras do inimigo, para destruir a mentira e para organizar tudo aquilo que está desorganizado em nós, na sua igreja, no seu corpo. Nós entramos nessa restauração por fé, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade que esta palavra tem.
tem e que está sendo gerado em cada um de nós. Tomamos posse dessa autoridade agora, dessa libertação, dessa cura da nossa alma, do nosso espírito, do nosso físico. Nós somos curados, somos lançados no novo dia de apropriação da sua presença em nós. Apropriamos o nome de Jesus. Somos livres nisso. Nome do Senhor dos Exércitos. Os ministérios de Deus são capacitados e cheios dessa autoridade e dessa sabedoria que só o Senhor traz com a sua palavra e com sua impartição de amor. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Lembrei de um texto agora. A Bíblia fala lá: outrora vós eram sujeitos aos rudimentos do mundo, mas agora o Filho vos libertou. Nós não somos mais sujeitos ao rudimento do mundo. Nós não somos sujeitos a políticos corruptos, a inflação, entendeu? A intemperanças. Isso é quebra de laço. Nós temos um espírito livre, entendeu? Onda de doença, onda de... nada disso. Nós somos mais sujeitos. Nós vamos andar por cima da água. Nós vamos fazer o mar abrir. Nós vamos fazer água brotar da rocha. Nós vamos tirar a moeda da boca de um peixe. Porque quem criou o peixe foi a palavra. Ele é a palavra. É de dinheiro, Pedro? Paga aqui o meu imposto e paga o seu. Nós estamos acima dos rudimentos do mundo. Não vivemos mais sujeitos a nada desse mundo. E na hora que você vê uma coisa vir, declare a palavra e reverta essa situação. Amém? Vamos adorar o Senhor. Damos graças, Senhor.